Olá, boa noite. Hoje é dia 14 de abril, Dia Mundial do Café. Está no ar seu Rede Alto Tietê News. Na última sexta-feira, uma noite de emoção e reconhecimento marcou a trajetória de Rodrigo Achiuchi, ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Ele foi condecorado com a medalha Suzano Brandão, uma das mais altas honrarias do município, em reconhecimento a seus 8 anos de gestão. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal e contou com a presença de lideranças estaduais e municipais. Entre os presentes estavam autoridades da cidade e do estado, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp, André do Prado, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, a primeira-dama Débora Rafful Ishi e o vice-prefeito Said Rafful, o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciccone, e o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinícius Carbonel. Além do sargento Vinícius Santos, líderes religiosos como os padres Carmine Mosca e Luiz Ricardo Silva. Na homenagem foi destacado o legado de desenvolvimento deixado por Achiuchi em obras como a Arena Suzano, a Marginal do Una e a UPA do Jardim Revista. O próprio prefeito atual, Pedro Ishi, fez questão de ressaltar a contribuição do ex-chefe do Executivo. Rodrigo conquistou a confiança da população com trabalho duro. Essa medalha simboliza isso. O vereador Rogério Castilho, que propôs a homenagem, destacou a liderança humanizada de Achiuchi e seu compromisso com o município. Em seu discurso de agradecimento, visivelmente emocionado, Achiuchi deixou um recado: Suzano estará sempre no meu coração. Em entrevista, o sempre prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuchi, foi perguntado sobre o trabalho em parceria com o atual prefeito Pedro Ishi. Veja agora a resposta. Bom, faz toda a diferença, é bom por causa da continuidade, né, Manu? Não só minha, da equipe, de todos. O exemplo, o Mauro mesmo continuou com a gente, faz um grande trabalho, e todos os secretários. Eu fico muito feliz, porque eu sou um cara muito realizado do que a gente construiu em Suzano. A Rede Alto Tietê entrevistou também alguns secretários que falaram sobre a importância da solenidade. Bom, nós somos suspeitos em falar, até porque também nós fizemos parte da gestão do Rodrigo, né, nos últimos 8 anos. Mais do que merecido, né? Ele foi um grande prefeito, é um grande político. Hoje ele está na Prefeitura de São Paulo como secretário do Verde e Meio Ambiente. Então, mais do que justo, do jeito que ele deixou a cidade, receber essa homenagem. Uma justíssima homenagem, é honrar a quem merece honra. Então essa honraria hoje à noite é mais do que bem entregue ao sempre prefeito Rodrigo Achiuchi, e que hoje, secretário do Verde e Meio Ambiente, e já está fazendo total diferença lá também. Então, parabéns, Rodrigo, aquele abraço. Foi um trabalho intenso de 8 anos que o Rodrigo realizou na nossa cidade. Fico feliz e agradeço por ter acompanhado como secretário de esporte todo esse trabalho. E para a nossa cidade, a cidade deu um passo muito grande, desenvolveu muito, e que o Pedro continue esse trabalho maravilhoso. Mas muito obrigado, Rodrigo, por desenvolver a nossa cidade e o patamar que ela chegou. Muito merecido, o Rodrigo é um grande amigo da cidade de Suzano, um grande amigo do Alto Tietê. A medalha que representa é uma homenagem aos pioneiros, aos ousados, e o Rodrigo é isso. Eu estou muito feliz em compartilhar esse momento com ele. A Rede Alto Tietê deixa também sua homenagem e seus parabéns ao Rodrigo Achiuchi, sempre prefeito e atual secretário do Verde e Meio Ambiente, que vai fazer muito agora pela região do Alto Tietê. Agora, olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. Na reportagem de sexta, nós falamos sobre o crescimento dos acidentes de trânsito. Hoje trazemos um balanço completo que escancara a realidade das ruas e estradas. A capital paulista registrou em 2024 o maior número de mortes no trânsito em 9 anos. Foram 1.031 vítimas fatais. Em todo o estado, o número sobe para 6.099, segundo o Infociga, do Detran São Paulo. Motociclistas respondem por quase 40% das vítimas na capital, um total de 483 mortes. O perfil das vítimas e o crescimento do uso de motos para entrega e deslocamento particular são pontos que acendem um alerta. A média no estado é de 16 mortes por dia. Entre os pedestres foram mais de 1.300 atropelamentos fatais. O cenário levanta questionamentos sobre a eficácia das políticas públicas de mobilidade e segurança viária. Enquanto isso, especialistas falam que fica nítido a urgência em campanhas educativas, fiscalização e melhorias na infraestrutura. Bom, vamos voltar aqui para a região. Olha, a GCM de Itaquá realizou uma das maiores operações contra o tráfico de drogas no ano, a Operação Narcos,
que entre os dias 9 e 11 de abril resultou em apreensões impressionantes, 5.000 porções de drogas em casas-bomba e mais de 62 quilos de entorpecentes em uma refinaria clandestina. As casas desativadas, localizadas nos bairros Recanto Mônica e Jardim Nápoles, eram usadas para estocagem de drogas. Já na chácara Águas de Pedra, uma refinaria funcionava com estrutura profissional e foi desmontada pela GCM. Além das drogas, foram apreendidos dinheiro em espécie, equipamentos para reparo, rádios comunicadores, um simulacro de arma e registros contábeis do tráfico. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante. O prefeito Eduardo Boigues comemorou os resultados. O crime não tem vez em Itaquá. Segundo o secretário de Segurança, Anderson Caldeiro, o sucesso da operação também se deve à colaboração da população com denúncias anônimas. A GCM segue alerta e novas operações já estão sendo preparadas. Olha, agora vamos de notícia boa, né? Na cidade de Suzano, o mercado municipal recebeu quase 10.000 visitantes em 3 meses e se consolida como novo ponto gastronômico da cidade. Você já foi conhecer? Tem muita coisa boa por lá, gente. Com 18 boxes que vão de vinhos finos a doces regionais, o espaço se consolida como esse novo ponto gastronômico e fortalece o comércio local. Localizado no Jardim Japão, ao lado do Largo da Feira, o mercado é destino certo para quem busca produtos artesanais, alimentos frescos e uma boa experiência gastronômica. O secretário Mauro Vaz destacou: é a combinação entre a tradição e a inovação que fez desse projeto um sucesso. O prefeito Pedro Ixi reforçou o compromisso com o desenvolvimento local e avalia novas ações para fomentar o turismo gastronômico de Suzano. E olha, agora vamos falar de um gesto de solidariedade, uma iniciativa que faz a diferença. O Mogi Shopping promove a campanha Sacola do Bem para arrecadar doações para o Instituto Sopa. A campanha, que segue até o final de abril, busca arrecadar roupas, calçados, brinquedos e itens essenciais para atender cerca de 600 famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas nos corredores do shopping. A ação existe desde 2014 e já arrecadou mais de 50.000 itens. Em 2025, a meta é bater o recorde de doações e impactar ainda mais vidas. A organização reforça: cada contribuição representa um ato de amor e um gesto concreto de transformação social. Em um tempo de tantos desafios, a solidariedade se torna uma forma de esperança. Como sempre, a Rede Tietê está ao lado das iniciativas que ajudam a contribuir para uma sociedade mais justa. E no próximo bloco tem vagas de emprego na região. E mais, a primeira-dama de Poá participa de encontro do Fundo Social de São Paulo. Fica aí que já já eu tô de volta. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? O Alto Tietê abre a semana com mais de 1.800 vagas de emprego. Olha, as cidades de Mogi, Suzano, Poá e Santa Isabel têm muitas oportunidades. Elas estão disponíveis em diversos setores, com destaque para produção, vendas, serviços gerais e logísticas. Na cidade de Mogi, por exemplo, são 875 oportunidades disponíveis na plataforma digital Mogi Conecta. Entre as vagas destacam-se as de operador de teleatendimento, auxiliar de produção e ajudante geral. Em Suzano, são 707 vagas cadastradas pelo programa Mais Emprego.
com destaque para assistente de vendas, vendedor e consultor de vendas. O atendimento pode ser feito presencialmente nos centros, fica na Avenida Paulo Portela, número 210, no Jardim Paulista, ou no Centro Norte, que fica no Francisco Marengo, número 2301, no Jardim Dona Benta. O atendimento também pode ser online. De Apuá e Santa Isabel, são 253 vagas disponibilizadas através dos PATs. São oportunidades para instalador de telecomunicações, vendedor em domicílio, operador de máquinas e muito mais. Há opções para diferentes níveis de escolaridade, experiência e faixas etárias, desde jovens em busca do primeiro emprego até profissionais experientes. Uma oportunidade de traçar novos caminhos profissionais e trazer renovação às famílias da região. Arujá viveu um final de semana doce, com direito a encantamento e recorde de público. Festival do Chocolate, que delícia, olha, encerrou com mais de 7.500 visitantes e deixou um clima de encantamento na cidade. O evento gratuito misturou cultura, diversão, gastronomia e empreendedorismo local. Foram 3 dias de pura alegria em Arujá. No domingo, a brincadeira da caça ao bilhete dourado distribuiu prêmios como patinete e bicicleta. Atrações como show infantil com Sandy Mel, o grupo Pagode do Frango e o espetáculo Alice no País do Chocolate deram um tom lúdico ao evento, que terminou com o ilusionismo de Osama Sato. O festival também valorizou o empreendedorismo local, com uma praça de alimentação repleta de doces e o espaço do microempreendedor, que fomentou a economia criativa e distribuiu brindes artesanais. Segundo a Prefeitura, foi um sucesso de público e organização com foco na família, na cultura e no desenvolvimento local. A próxima edição já é esperada com entusiasmo. E falando em parcerias que dão resultado, o Poá esteve em São Paulo para buscar novas ações sociais para sua população. A primeira-dama de Poá, Flávia Souza, esteve no Palácio dos Bandeirantes na sexta-feira, dia 11, para uma reunião com Cristiane Freitas, presidente do Fundo Social de São Paulo. O objetivo foi buscar apoio para ampliar projetos de inclusão social e qualificação profissional no município. O encontro contou com a participação da equipe técnica do Estado, que apresentou programas como os cursos das escolas de qualificação. A proposta é implementar ações voltadas às mulheres, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a autonomia financeira e a geração de renda. Para Flávia Souza, Poá agora tem voz e vez. E com a aliança entre estados e municípios, novos caminhos estão sendo construídos para oferecer dignidade e oportunidades à população. E falando em gestos de solidariedade que fazem a diferença, teve ação especial em Suzano que encheu a alegria do Jardim Monte Cristo. A Páscoa vai ficar ainda mais doce para 60 famílias desse bairro em Suzano. Na última sexta, dia 11, o Fundo Social de Solidariedade realizou a entrega de chocolates às famílias assistidas pela ação Alcançando Velas. A ação foi possível graças à gincana dos servidores solidários de Páscoa, que mobilizou os próprios funcionários da Prefeitura e da Câmara para arrecadar doces e espalhar carinho. A primeira-dama, Débora Raful, destacou a importância da mobilização coletiva. Segundo ela, cada chocolate doado é uma demonstração de amor ao próximo. A associação beneficiada desenvolve trabalhos de apoio a famílias em situação de risco social, recebeu com festa a chegada dos doces, principalmente entre as crianças. Um gesto simples, mas que deixou claro com a união, a gente faz a força, principalmente quando o objetivo é espalhar esperança. Agora vamos sair de chocolate e falar de tempo, gente. Não tem nada a ver, mas a gente tem que saber como vai ficar esse clima essa semana, né? A segunda-feira começou nublada e fresca, teve 17 graus em Poá, chegou somente até os 23 em Itaquaquecetuba. Para amanhã, a expectativa é que o tempo dê uma leve melhorada e tem até um solzinho entre nuvens. Em Guararema, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 25 graus em Arujá. E no próximo bloco tem um resenha na rede com o Lucas. Fica aí que é rapidinho, já estou de volta com o esporte. Atenção você que é gestor, comprador ou técnico de segurança. Comprar equipamentos de proteção individual ou EPIs é coisa muito séria, pois estamos falando de proteger uma vida. Além de estarem atualizados com as certificações e validações, eles necessitam daquilo que é mais importante nesse tipo de compra, que é a informação. E nesse quesito, a Caema, com mais de 30 anos de experiência no atendimento a indústrias, construção civil,
área da saúde, fast foods e prestação de serviço em geral, sabe muito bem quais são as necessidades de seus clientes. Com uma equipe bem treinada, eles vão te oferecer os EPIs que atendam às suas necessidades e de seus colaboradores. Afinal, são 30 anos equipando profissionais e protegendo vidas. Essa é a Caema. Venha você também. E se o Rede Alto GT News já está de volta e você sabe, segunda-feira, dia de resenha na rede. O Lucas já está aqui comigo. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, tem muito esporte aí pra gente comentar com o pessoal, né? Pois é, viu? Muita coisa decisiva acontecendo e muitas emoções também no Brasileirão. Tá apenas na terceira rodada, mas já tivemos, resultados importantes. Isso. No sábado, tivemos o derby. Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela primeira vez depois da decisão do Campeonato Paulista. E dessa vez, o Palmeiras levou a melhor. Dominando a partida, venceu por 2-0. Primeiro gol palmeirense saiu dos pés de Joaquim Piquerez. De fora da área, lateral esquerdo aproveitou a bola que sobrou ali depois de escanteio e fuzilou para o fundo do gol, sem chance de defesa para o Matheus Donelli. Bola no cantinho, o goleiro até se esticou, mas não chegou. Ainda na primeira etapa e de novo com chute de longa distância. O volante Emiliano Martinez fuzilou para o gol de longe e aí também surpreendeu o Matheus Donelli. Outro golaço do Palmeiras que podia ter feito mais. Pressionou, chegou a marcar ali com o Vitor Roque, mas o gol foi anulado por impedimento mais uma vez. Então o Tigrinho segue sem marcar para a equipe alviverde, porém os 3 pontos ficaram com a equipe de Abel Ferreira, que não tomou conhecimento do Corinthians e conseguiu a vitória. Olha, Lucas, eu não sei o que aconteceu com o Corinthians. Se o Corinthians estivesse assim no final do Campeonato Paulista... Pois é, então. O Corinthians tinha um time modificado, né? Estava sem Gustavo Henrique, sem Hugo Souza, Rodrigo Garro, Igor Coronado também estava fora e o lateral esquerdo Fabrício Anrileri. É verdade, influencia. No desempenho do time, mas o Corinthians também deixou muito a desejar, só foi dar um chute no gol já no final da partida com o lateral esquerdo Hugo, que entrou no segundo tempo. Então, você vê que tem um negócio errado aí quando um lateral esquerdo com mais características defensivas é o único autor de uma finalização no gol, né? Eu não sei o que acontece às vezes também com o Ramon Dias, né? Essas escalações que ele anda fazendo, algumas modificações. É o que você falou, teve o desfalque aí de alguns jogadores importantes, mas isso não é desculpa, porque o Corinthians ele tá com um elenco bom, né? É saber usar as peças de maneira correta para pelo menos ele aparecer no jogo, porque ele nem apareceu, o time ficou muito apático. Fica a questão principal aí de carência nesse elenco, o setor defensivo, a zaga. Porque desde o começo do ano, vem perguntando para o Ramon, vem perguntando nas coletivas sobre essa questão. Ele disse que, na época, ainda no Paulistão, quando estava aberta a primeira janela de transferências, falou que o Corinthians tinha 5 zagueiros no elenco que não precisava contratar. Mas a gente foi vendo falhas do Félix Torres, falhas do Kaká que fizeram com que ele perdesse esse posto de titular. Gustavo Henrique convivendo com problemas físicos. E o André Ramalho numa baixa, assim, é outro jogador comparado com o que chegou no Corinthians no ano passado. Então, fica aí esse adendo e também aquela questão do Matheus Donelli. Não foram frangos, não foram falhas dele, mas eram chutes defensáveis que, por exemplo, o Hugo Souza conseguiria fazer a defesa, muito provavelmente. Mas, para não falar só de Corinthians, falar também do Verdão, que venceu e convenceu, né? Um jogo consistente. O próprio Abel Ferreira falou ali que poderia ter feito mais gols, é verdade. A equipe não pressionou tanto, mas ainda mandou bola no travessão, bola na trave, logo na volta para o segundo tempo. E teve um gol impedido também, né? Que era para ter sido 3-0. Então, assim, soube administrar muito bem, não sofreu. Corinthians pouco atacou. Teve uma jogada de efeito do Memphis ainda no primeiro tempo ali, com o Yuri Alberto, que acabou escorregando, não finalizou muito bem. E aí, depois disso, foi só Palmeiras no jogo, né? O Abel conseguiu ali gerenciar tranquilamente a equipe. Palmeiras aí que vem numa sequência boa de vitórias, né? Invicto no Brasileirão, né? Tem um empate e 2 vitórias. Também
segue com 100% de aproveitamento na Libertadores. Então, já espantou ali aquela uruca, incerteza, né? aquela meio que pressão Isso. que foi gerada por conta da final do Paulista. Por outro lado, Corinthians aí liga um alerta, porque não venceu ainda na Sul-Americana. É verdade, tinha um empate e uma vitória no Brasileirão, então ainda está numa situação tranquila ali na tabela, porém, foi uma atuação muito abaixo. A gente... estamos na terceira rodada, mas isso dá um reflexo e as mudanças que precisam ocorrer precisam ser necessárias agora no comecinho, né? Exatamente. Olha, falando aí de time paulista, outro time paulista aí que às vezes começa ganhando, mas acaba não conseguindo segurar a vitória, é o São Paulo, né? Que teve São Paulo e Cruzeiro também, né? Falando de pressão, né? O duelo dos desesperados ficou no empate. Isso. Jogando no Morumbi, na tarde desse domingo, São Paulo saiu na frente com o Ferreirinha. Marcou aí seu terceiro gol na temporada. Ele, né, parece que desencantou. Tinha bastante tempo sem marcar, agora consegue já o terceiro gol logo no início da temporada e é uma boa novidade para a equipe do Tricolor. O que não foi uma boa novidade foi que no segundo tempo o Caio Jorge empatou a partida para a equipe cruzeirense e aí o jogo ficou finalizado nesse 1-1 no Morumbi, resultado que não agrada, né, nem a gregos nem a troianos, como dizem, resultado que fica ali naquela. Cruzeiro vinha de, né, uma sequência muito ruim de jogos. O Cruzeiro, ele acabou contratando muitos jogadores de nome, mas jogadores veteranos. Eu não sei como que tá a situação, qual foi o intuito do Cruzeiro. Tem Fagner, tem Gabigol, tem o próprio Cássio, goleiro, enfim, a gente vai acompanhando, não entendi ainda qual foi a dinâmica do time, entendeu? Tem toda aquela aliada, né? Alguns jovens, como é o caso do Caio Jorge, alguns destaques da América do Sul, como o Lautaro Dias, que chegou do Independente Del Valle. E aí aconteceram muitas contratações, né? Sem ser de jovens e jogadores já que a gente conhece, já consagrados no Brasil, mas o próprio Pedrinho, né, que é dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que fez ali umas contratações equivocadas. Não citou nomes, mas pediu desculpas à torcida porque dentro de campo não vem dando resultado. Tivemos troca no comando técnico recentemente, né? O Fernando Diniz demitido, chegado o Leonardo Jardim, mas dentro de campo a situação é complicada. O Cruzeiro perdeu 2 na Sul-Americana, inclusive em casa na última semana, e, né, vive esse momento de incertezas. Nós temos times que têm um bom elenco, mas às vezes o técnico tem algum problema. Tem times que até o técnico é bom, porém as peças, os jogadores aí que deixam a desejar. No caso do São Paulo, o São Paulo tem um elenco bom. O que você falou do Ferreirinha, ele teve aquela fase boa, aí depois, nossa, virou um entrave, assim, não conseguia. E agora voltou com tudo aí. Então, assim, o Zubeldia tem um elenco bom, mas como outro jogo, ele foi vaiado novamente, estão pedindo a saída dele. A gente vai acompanhando aí a novela, porque o pessoal tem que aproveitar esse início de Brasileirão, né? Com certeza. E assim, São Paulo, né, é um time que também vem demorando para dar aquela liga para responder dentro de campo. A gente já viu essa equipe tendo um bom desempenho no ano passado. Raramente no Paulistão a gente viu, né, da liga já com o Oscar, mas mesmo com um elenco interessante ali, como a gente citou o próprio Oscar, o Lucas, agora o Ferreirinha brilhando, acaba sendo aquele cobertor curto muitas vezes. Arruma ali, tá indo bem, mas setor defensivo, aí arruma a defesa, o ataque vai mal. Então, é um ponto, né, para se atentar, porque o Zubeldia às vezes tem aquelas invenções dele. Contra o Alianza Lima ficou claro ali, ele dobrando a lateral e tal, então é uma questão que gerou muita crítica. O jogo de domingo também gerou muita crítica, porque era para vencer, jogando no Morumbi ali com a torcida, não tinha muita desculpa, e agora é esperar também, porque já na quarta-feira tem jogo, mas a gente comenta daqui a pouquinho. Enquanto alguns times não conseguem segurar resultado, tem uns que nem promovem resultado, né? Santos e Fluminense ganhou e dessa vez o Santos teve o Neymar jogando, né? Exatamente, Manu. Jogando no Maracanã, jogo que fechou essa rodada para os paulistas, o Fluminense bateu o Santos por 1-0 com gol no finalzinho do Samuel Xavier. O lateral direito subiu para o ataque, ele finalizou, contou com desvio no Escobar para matar o Brasão e aí mandar para o fundo do gol. Então, 1-0 já nos acréscimos do segundo tempo. Como você bem disse, com o retorno de Neymar. Ele entrou na segunda etapa já ali, né, na volta para o segundo tempo,
mas não conseguiu fazer muita coisa. Não só ele, como os dois times em si, né? A gente tem que falar. Fluminense muitas vezes finalizando, mas sem precisão. Santos dificilmente chegou ao gol do tricolor das Laranjeiras, porém teve aí essa festa roubada, né? Essa felicidade pelo retorno do Neymar e também, né, pela véspera do aniversário do Santos, que completa 113 anos na segunda-feira, acabou tendo aquela... Uma festa vai ser mais morna, né? Exatamente. Atenuou um pouco os ânimos dos santistas. Santos que perdeu e agora figura na zona de rebaixamento. E ó, tem mudança, viu? Santos demitiu na segunda-feira o técnico Pedro Caixinha. Ele que ficou por muito tempo no Red Bull Bragantino, conseguiu fazer um bom trabalho, depois oscilou e acabou demitido e chegou ao Santos para essa temporada. Agora seguirá esse seu próprio caminho. Santos anunciou então no início da tarde dessa segunda-feira a mudança. E aí, por enquanto, quem comanda é o auxiliar técnico fixo da equipe. Vamos ver como é que vai se sair aí o time que acabou de voltar para a Série A do Brasileirão, Exatamente. Né? O Santos é mais um desses casos que a gente fala, dos times que contratam muito, tem ali um elenco interessante, se a gente for falar de nomes, mas dentro de campo não vinha resolvendo nada, né? O Fluminense, por sua vez, depois da troca de técnico, vem dando resultado. Goleou na Sul-Americana por 5-0, agora vence mais uma do Brasileirão, então dá aquela respirada, Renato Gaúcho podendo trabalhar com tranquilidade, num lugar que conhece muito bem, e o Santos tem dor de cabeça para essa semana. Isso. Bom, vamos falar da quarta rodada do Brasileirão, que já tem os jogos aí? Sim, já definidos. Então, na quarta-feira, teremos aí muitos jogos. Às 6h30 da tarde, São Paulo entra em campo para enfrentar o Botafogo no Newton Santos. Um pouquinho mais tarde, às 7h30, teremos 2 jogos. Corinthians enfrentando o Fluminense na Neoquímica Arena e o Palmeiras no Beira-Rio enfrentando o Internacional. Também na quarta-feira, agora mais tarde, já às 9h30, para fechar essa rodada de quarta, o Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Então, para fechar ali, exatamente. Temos um duelo interessante, Corinthians em casa, que é muito forte, contra um Fluminense que vem melhorando. O São Paulo precisando vencer aí, então, jogando fora de casa. E aí, temos duelo de líderes, né? Duelo de 2 equipes que estão lá em cima, 2 candidatos ao título, que são Palmeiras e Internacional. E aí, mais tarde, o duelo dos desesperados, né? 2 equipes que ainda não venceram no Brasileirão. Então tem para todos os gostos, gente. Vamos assistir quarta-feira, é dia de assistir futebol, né? Com certeza. Bom, vamos sair do futebol e falar daí da bola laranja aí. Pois nosso basquete. Falar de NBB, mas não tem notícia tão boa. Não. Mogi Basquete, depois de vencer na semana passada, voltou à quadra na sexta-feira e acabou sendo superado pelo União Corinthians. Por 96-79, então, a equipe mogiana saiu derrotada. Numa partida com amplo domínio dos donos da casa, viu? Eles só perderam na parcial do segundo quarto, e aí no primeiro, terceiro e último quarto só deu União Corinthians, então conseguiu essa boa vitória, tem uma boa colocação, né? Se não me engano, está em 7º na tabela do NBB. Então, ó, já vai se encerrar agora essa primeira fase do NBB. Nossa. Então, na quarta-feira também, Mogi entra em quadra para enfrentar a equipe do Pato Basquete. O jogo acontece às 8 da noite no Hugão. Então, Mogi precisando vencer para se assegurar na zona de playoffs. São 16 equipes que passam, é verdade, só 2 ficam fora. Então, o Mogi vem brigando ali. Botafogo está na última colocação e também vem seguido ali pelo Basquete Cearense, né? O Fortaleza Basquete Cearense na antepenúltima colocação. Mogi, então, é a última equipe nesse momento na zona de classificação para os playoffs. Olha, então, quarta-feira tem jogo aí para o pessoal acompanhar, porque precisa muito da torcida aí do pessoal no Hugão, né? Pois é. E, Manu, aproveitando, quarta-feira é dia de decisão, viu? Porque, além do Mogi Basquete jogando esse jogo decisivo, mais tarde nós temos o Suzano Vôlei na Superliga. É verdade, vamos comentar do... Nossa, foi um jogo, eu assisti. Olha, torci muito. Confesso que eu tava meio desacreditada, porque o Minas é um bom time. Teve a derrota do primeiro jogo, né? Sim, 3-0, né? Isso, mas o Suzano Vôlei surpreendeu, hein? Exatamente. O Suzano Vôlei, depois dessa derrota na primeira partida, conseguiu vencer o Minas por 3-2. Novidade. Forçando a terceira partida nessas quartas de final da Superliga. Em casa cheia, Suzano Vôlei venceu contando com o destaque do oposto Guilherme Sabino, que marcou 22 pontos. Então, vencendo ali o primeiro set,
Suzano, quem pensa que ia ser tranquilo, pensou errado. A equipe levou a virada, depois buscou o empate e aí sim fechou a partida vencendo no tie-break por 15-9. Até que foi o último pois set um pouco foi mais tranquilo, né? Isso mesmo. Mas foi de tirar o fôlego e nem tem muito tempo aí para se recuperar. Porque a decisão já acontece na próxima quarta-feira, como já deu spoiler, às 9 horas da noite em Belo Horizonte. Então, vai ser lá fora, né? Exatamente. Vai ser lá. Por ter sido a segunda melhor equipe da competição, tem essa vantagem de definir em casa essa melhor de 3. Então, vitória do Minas no primeiro jogo por 3-0, vitória suzanense por 3-2 na segunda partida. Vamos ver. E agora vai ficar aí essas emoções para quarta-feira. Isso. E aí, quem se classificar enfrenta, vai para a semifinal já, né? Isso, já na semifinal, aí encarará o vencedor do confronto entre Campinas e Joinville. Também está empatado em 1-1. Joinville venceu o primeiro jogo por 3-2. No último domingo, o Campinas conseguiu vencer a partida e aí forçou o terceiro jogo também. Então, Superliga está pegando fogo, essas quartas de final estão, Nossa, olha, gente, vale a pena, vamos acompanhar. Quer dizer que quarta-feira tem um monte de coisa. Os que gostam mais de basquete vão pro basquete, os do vôlei vão pro vôlei e todo mundo com o celular na mão para acompanhar o futebol. Já fica daquele jeito, já deixa um na TV, um no computador, um no notebook, um no celular. Hoje, o que não falta é streaming, o que não falta é opção para assistir, né? Então, não vai faltar esporte. Não, a gente vai ter muita coisa para falar na quinta também aqui, né? Com certeza, mano. E por falar em quarta-feira, se encerra aqui na TV... Vai ter, a gente está fazendo promoção da Páscoa, né? Com certeza. Você falou que já foi até marcado lá, já também pois deixou... o pessoal já tá de olho já no Instagram. Isso. Então, na quarta-feira vai ter o sorteio, uma cesta com ovo de Páscoa, delicioso lá da Padaria Santa Helena, um coelhinho, que é uma graça, aí você presenteia alguém ou fica para si. Exato, e uma colomba aí deliciosa para a família toda. Coisa linda, hein? Então, para se inscrever é fácil. Olha, vai lá no Instagram, curte a publicação fixa, marca 2 pessoas nos comentários. Se não está inscrito no YouTube também, tem que ir lá se inscrever no YouTube e já está concorrendo, porque na quarta a gente faz sorteio. Porque a Páscoa já é no próximo final de semana, então a pessoa que ganhar já tem o seu ovo de Páscoa ou para presentear ou para a família, né? Exatamente, fica aquela sobremesa legal para almoço de domingão. Isso. Bom, Lucas, quinta-feira você está de volta aí com muito resultado. Com certeza, esperamos que com boas notícias, né? Como de basquete, para o Suzano Vôlei. Importante demais passar de fase nas 2 competições. Isso. Muito obrigada, viu, Lucas? Eu que agradeço, Manu. E amanhã tem mais Rede Alt GT News para você. Até mais.